No mês de setembro, nós teremos, de 2018, o livro da sabedoria, que foi o livro no mês da Bíblia proposto pela CNBB. Nós teremos, então, 3 encontros, né? Hoje será dada a introdução e os primeiros 6 capítulos. Depois, nós teremos mais 2 encontros. Então, vamos lá. O livro da sabedoria faz parte da literatura sapiencial da Bíblia, né? É a sabedoria que veio do povo, que veio do pisar do chão da história. A Bíblia hebraica, ela é conhecida por 46 livros, a Torá, que são o que a gente conhece hoje como Pentateuco, Nebim, né, que são os profetas, e Ketubim, que são os escritos, né? Ao longo dos séculos, depois da diáspora judaica, a população, o povo, depois da diáspora judaica, né, pela bacia do Mediterrâneo, muitos israelitas já não falavam mais o hebraico, né? A língua, depois do Império Macedônico, a língua mais falada da época era o grego. Então, nos séculos III e II antes de Cristo, 70 sábios judeus traduziram para a língua grega esses textos, todos escritos em hebraico. Essa tradução ficou conhecida como a Septuaginta ou a 70. Ao longo dos 2 últimos séculos antes da era cristã, foram escritos mais 7 livros em língua grega, né? E esses 7 livros foram acrescentados à Septuaginta. São eles Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Baruch, o Eclesiástico ou Sirácida e o Livro da Sabedoria. O Livro da Sabedoria, então, seria o livro mais recente a entrar no Primeiro Testamento. Depois, São Jerônimo traduziu a Septuaginta para o latim, a versão que ficou mais conhecida na posteridade como Vulgata. Então, nós temos 2 cânos, né? O cânon palestinense, que foi o cânon depois do Concílio de Jâmia, onde rabinos, pelo uso, né, ratificado ao longo dos séculos nas sinagogas, né, foram selecionados para fazer parte do cânon da Bíblia hebraica, os 46 livros, né? E essa reunião em Jâmia aconteceu no 1º século depois de Cristo. E o cânon alexandrino, que são todos os livros da 70, inclusive os textos gregos. Os padres da igreja, já do 1º século ao 3º século depois de Cristo, eles já faziam comentários sobre o livro da sabedoria. A canonicidade do livro foi atestada nos concílios de Hipona e nos 2 concílios de Cartago, no século IV e V depois de Cristo. Mas a declaração solene do Concílio de Trento, em 1456, é que foi fechado o cânon da Bíblia cristã, né? São os primeiros 46 livros do Primeiro Testamento, né? E o Segundo Testamento com 27 livros. Então, a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante é essa: são esses 7 livros que fizeram parte do cânon alexandrino, né? Nós, os católicos, consideramos canônicos esses livros. A Bíblia protestante tem 66 livros e Lutero retirou os textos gregos do cânon do Primeiro Testamento. Então, esses 7 livros são chamados deuterocanônicos. Então, vamos lá, o Livro da Sabedoria, né? O provável local de origem foi Alexandria, no Egito, era um centro da ciência da época, enquanto Atenas ainda era o centro filosófico, o centro de investigação científica das ciências, por causa, inclusive, da biblioteca lendária, né, de Alexandria. Era um centro cosmopolita que atraía sábios do mundo inteiro, né? A Alexandria foi fundada por Alexandre, que faleceu em 323 a.C. O provável local de origem do Livro da Sabedoria é Alexandria, no Egito. Essa cidade era um grande centro cosmopolita, é uma cidade que foi fundada por Alexandre o Grande, que faleceu em 323 a.C.
No ano 30 a.C., essa cidade passou, o Egito passou do domínio grego para o domínio do Império Romano. Então, o livro provavelmente é na transição do período grego para o período romano no Egito. Provavelmente, grego é a língua original do livro da sabedoria, mas em escavações de uma antiga sinagoga na cidade, foi descoberta um trecho do livro da sabedoria escrito em hebraico. Talvez, então, parte pode ter sido escrita originariamente em hebraico, mas isso não é consenso entre os estudiosos. E a data é a primeira metade do século antes de Cristo. Embora atribuído, como toda a literatura sapiencial, ao rei Salomão, não é possível, porque o rei Salomão viveu muitas centenas de anos antes da provável data do livro da sabedoria. Provavelmente foi escrito por um sábio anônimo judeu, muito culto, conhecedor do hebraico, fluente em língua grega e que tinha grande cultura, grande conhecimento das tradições do seu povo e também da filosofia helenística. O contexto histórico. Então, Alexandria era a capital do reino ptolomaico. Depois que Alexandre o Grande faleceu, os seus generais partilharam o império, Então, ficou a cargo dos Ptolomeus a parte relativa ao Egito e parte da Palestina. A população judaica era 1/3 da população livre daquela cidade, que tinha quase de 300 a 600 mil habitantes, além de 600 mil escravos. A população judaica, ela tinha certos privilégios, ela não era considerada escrava, eles podiam ser empregados como contadores de impostos e também poderiam fazer parte como mercenários no exército do rei Ptolomeu. Mas, no período romano, a comunidade judaica sofreu perseguições, passou a ter a cobrança de imposto por cabeça, que era a laografia, porque ela não tinha direitos plenos de cidadania do império, e eles não puderam mais ser contratados como contadores de impostos, somente os gregos poderiam exercer essa função, e também não poderiam mais entrar como mercenários no exército do exército romano. Qual que era o contexto cultural? No contexto cultural havia um choque entre a visão tradicional hebraica e a exposição a uma nova visão de mundo, do mundo helenístico. Qual que era a visão tradicional judaica? Era o monoteísmo ético, com normas de conduta baseado na solidariedade, na observância da lei judaica, uma crença na criação do mundo a partir de Deus e Deus fazendo parte fora do mundo criado, uma unidade corpo-alma. Então, uma pessoa era um corpo animado. Quando a pessoa morria, essa pessoa deixava de existir. E no humanismo não existia o conceito da separação, da dualidade entre corpo e alma. O humanismo teocêntrico judaico. O ser humano tinha um lugar especial dentro da criação. O ser humano foi chamado a ser guardião da criação por Deus. E a teologia da retribuição, que mais tarde nós vamos falar com mais detalhes. Essa era a visão tradicional judaica. A visão helenística envolvia tanto no Egito como do mundo grego o politeísmo, com as suas religiões mistéricas, fazendo parte de fraternidade, com ritos relacionados aos ciclos da natureza, as filosofias seculares. Então, o platonismo e neoplatônicos, a dualidade do corpo, dos planos, do corpo e da alma, onde a alma teria, o espírito teria uma preponderância, uma valorização em relação ao corpo. O corpo seria um atraso para o espírito. E, na verdade, o espírito seria, segundo Platão, aprisionado dentro do corpo. E pela filosofia, pela busca do conhecimento, esse espírito se elevaria e se libertaria da prisão do corpo. Tinha o ceticismo dos sofistas, que diziam ser impossível acessar a verdade.
né? E que o homem era a medida de todas as coisas, não havia uma verdade absoluta para todas as culturas, né? Tudo era relativo, né? O epicurismo que pregava a busca pelo prazer, da boa conversação, da boa convivência, prazeres da mesa, né, o prazer do relacionamento, um afastamento da sociedade, uma busca da convivência entre iguais, né? E que ficou no futuro, né, daquela época, ficou como uma visão hedonista da vida. E o estoicismo, né, que também negava a interferência dos deuses no mundo humano, e o ser humano deveria aceitar com tranquilidade, com serenidade, tanto as coisas boas quanto as coisas trágicas da vida. Então, o antropocentrismo helênico. Então, o homem era o centro do universo, era a medida de todas as coisas, né? E tinha essa oposição da alma e do corpo. No período romano, a comunidade judaica em Alexandria sofreu uma profunda perseguição, né, com saques, com uma crescente animosidade entre a comunidade e gregos e egípcios. O público-alvo para o livro da sabedoria provavelmente se destinava a judeus da diáspora grega, judeus que falavam a língua grega e também, talvez, pagãos de língua grega. Qual que era o propósito do autor do livro da sabedoria? Fortalecer os seus irmãos na fé, né, dos companheiros judeus, ainda fiéis à tradição, convidar de volta ao judaísmo aqueles que dele se afastaram, né, e convidar os pagãos a conhecer a verdadeira sabedoria que vem, né, do verdadeiro e único Deus e, portanto, valiosa para todo ser humano. Então, a gente vai propor nesses 3 encontros a seguinte divisão, né, do capítulo 1, do 1º ao 6º, né, que tem como tema a sabedoria como norma de vida. Depois, no 2º encontro, né, do capítulo 6, metade do capítulo 6 até metade do capítulo 9, né, a sabedoria em si mesma. E no 3º encontro, a sabedoria na história da salvação, até o 19º capítulo. Então, vamos lá. Esse texto, do 1º ao 6º capítulo, foi o trecho proposto pela CNBB para o estudo deste mês da Bíblia, né? Então, mostra o papel da sabedoria no destino humano como fonte de justiça e de imortalidade, né? E a relação da sabedoria com a justiça, no seu aspecto distributivo. Então, fazendo parte da estrutura clássica, né, da poesia hebraica, era como se fosse o texto fosse como fosse um sanduíche, né, onde o 1º capítulo conversa com o 6º, onde o 2º capítulo conversa com o 5º e o 3º e o 4º capítulo formassem uma unidade, né? Essa dialética é chamada de quiasma, né? Então, o primeiro trecho é o capítulo 1º, né, até o 6º, e fala do elogio da sabedoria. Então, no primeiro trecho do capítulo 1, versículos de 1 a 15, né, tem como temática o amor que brota da reflexão sobre Deus. Então, é uma exortação aos poderosos da terra, aos governantes, a amar a justiça e buscar a Deus com simplicidade de coração. Isso seria a garantia da instrução pela sabedoria, que é um dom divino cedido por Deus, né, à humanidade. No capítulo 6, ele também se destina a esse mesmo público, os governantes, os reis, os soberanos, os poderosos da terra, né? E afirma que quem se deixa instruir pela sabedoria vai por um caminho reto e seguro, não se desvia da verdade e do bem, né? E o justo, então, por seguir este caminho reto e seguro, ele pode ter a esperança de descansar em Deus. Os poderosos serão julgados conforme a justiça que promoveram aqui na terra, né? Então, o verdadeiro poder, o livro deixa bem claro, que pertence somente a Deus, né? E os detentores do poder temporário aqui na terra, eles têm que procurar sabedoria para gerir, né,
os seus seguidores. Então, eu queria só ilustrar com textos, né, esse pensamento, né? O primeiro versículo do livro é este: amai a justiça, vós que julgais a terra. Pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração, porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Ele se revela aos que não lhe recusam a fé. A sabedoria é um espírito amigo do homem. Então seria incompatível com a busca de Deus o orgulho, a falta de confiança na providência divina, né? Aquele que põe à prova o poder de Deus ou o próprio Deus, aquele que pensa com malícia, seus pensamentos tortuosos, que tramam a maldade, né? E que sujeitam o corpo ao pecado. Isso seria incompatível com a sabedoria. A sabedoria no livro, ela recebe características pessoais como se fosse uma personificação, né? E ela é identificada com o Espírito do Senhor, né? E ela foge dos insensatos e dos injustos. A sabedoria se doa a quem busca. Então, já no capítulo 6, que faz esse contraponto com o primeiro capítulo, o autor volta a conversar, volta a dialogar com os poderosos da terra, já trazendo um aspecto do julgamento. Olha só: escutai, reis, e entendei, instruí-vos, juízes, dos confins da terra. O domínio vos vem do Senhor, e o poder do Altíssimo, que examinará as vossas obras e perscrutará vossos desejos. Ao pequeno, por piedade, se perdoa, mas aos poderosos serão provados com rigor. Pois o Senhor do universo a ninguém teme, não se deixe impressionar pela grandeza. Pequenos e grandes, foi Ele que os fez. Com todos se preocupa por igual, mas aos poderosos reserva um julgamento severo. A vós, portanto, soberanos, me dirijo, para que aprendais a ser sábios e que não pequeis. Santos serão os que santamente observam as coisas santas, e os que as aprendem encontrarão quem os defenda. Ansiai, pois, por minhas palavras, desejai-as e recebei a instrução. Ela, a sabedoria mesma, se dá a conhecer aos que a desejam. Então agora a gente vai falar os capítulos 2 e 5, né? Que fala da acusação aos que o autor considera ímpios ou insensatos, ou adversários da fé, né? Então tem dois discursos atribuídos aos ímpios, né? O primeiro discurso traz um raciocínio do ímpio como que se a vida fosse muito curta, não valesse a pena ser ético, né? Portanto, comamos e bebamos que amanhã morreremos, a vida é um vale tudo, e portanto ele prega, por conta da fugacidade da vida, um desrespeito a quem é considerado fraco na sociedade. Então, desrespeito às viúvas, aos pobres e aos anciãos, né? E ele traz um julgamento do agir, do estilo de vida do justo, que com seu próprio existir traz a lembrança do agir errado do insensato e do ímpio. Vamos ler aqui um exemplo. Dizem entre si, em seus raciocínios falsos: breve e triste é a nossa vida. Não se conhece quem tenha voltado do Hades. Nós nascemos do acaso e logo passaremos como quem não existiu. Com o tempo, o nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Vinde, pois, desfrutar dos bens presentes e gozar das criaturas, com ânsia juvenil. Nenhum prado ficará sem nossa orgia, pois esta será a nossa porção. Oprimamos o justo pobre, não poupemos a viúva, nem respeitemos as velhas cãs do ancião. Que a nossa força seja a lei da justiça, pois o fraco com certeza é inútil. A gente vê reflexos desse pensamento no mundo de hoje, né?
E a contrapartida é a resposta desses mesmos ímpios, desses mesmos perversos no juízo final, né? Após a morte, eles ficam aterrorizados, estarrecidos ao ver a exaltação e a salvação, o triunfo do justo após a morte física. Quando forem prestar contas de seus pecados, virão os ímpios cheios de terror, e seus delitos os acusarão frontalmente. De pé, porém, estará o justo, em segurança, na presença dos que o oprimiram e dos que desprezaram seus sofrimentos. Este é aquele de quem outrora nos ríamos, de quem fizemos alvo de ultraje, nós, insensatos. Como agora o contam como filhos de Deus e partilha da sorte dos santos. Então, nesse momento, o autor leva a reflexão sobre a atuação, os atos dos perversos, dos injustos, né? E refuta os argumentos deles. Por isso que a conclusão do autor é que vale a pena ser justo. Esta é o paradoxo entre os justos e os ímpios que é mostrado nos capítulos 3 e 4. Né? Ele reflete sobre a concepção da morte e da vida a partir da crença no Deus único e verdadeiro, que é criador da vida e preservador dos viventes, né? E que o destino último e o sentido da vida para cada ser humano é estar nas mãos de Deus. Esse Deus que conhece os nossos pensamentos e intenções e que vê tudo, né? Deus reconhece quem é digno de si e os seus critérios não são os do mundo. Então, nesse trecho agora, né, o autor faz uma reflexão sobre a teologia da retribuição, ou sobre os conflitos que ela parecia trazer, né? E assim, por quê? A grande angústia era como que os ímpios, os perversos prosperam e os justos sofrem. Como e onde Deus reparte a justiça? Qual que era a visão tradicional da comunidade judaica? O pensamento era este: após a morte todos temos destinos iguais, né? Que é ir para o Sheol, né? Que é aquele submundo onde as almas moravam, né? Longe de Deus, um mundo indeterminado, desconhecido. Isso porque, né, não existe vida, eles não acreditavam no conceito de vida após a morte. Então, a retribuição, a recompensa, a bênção de Deus se dava na existência aqui na Terra, né? Que era longevidade, vida longa, né? A fecundidade, que era uma família grande, os bens, riqueza, prestígio, né? A honra dos justos, né? E o infortúnio para o ímpio. Então, assim, as bênçãos de Deus se transpareceria na tranquilidade da vida material. No entanto, a vida e a experiência mostravam que, na verdade, não era bem assim. Que coisas ruins aconteciam com pessoas boas, né? Que os justos sofriam, que eles poderiam morrer precocemente, né? E que eles poderiam não ter descendência. Então, como é que se explicaria a justiça de Deus perante esse justo, né? Então, o autor da sabedoria, ele reflete sobre estas questões, né, à luz das Escrituras e traz uma solução. Na época também do que aparenta no primeiro e no segundo livro de Macabeus, né, após as revoltas judaicas contra o Império Macedônico, aparecia já alguns textos extra-bíblicos, ou mesmo a Bíblia, com uma esperança da vida além túmulo. Em alguns salmos a gente pode ver essas tendências, né? No Salmo 49, versículo 16: mas Deus resgatará a minha vida das garras do Sheol e me tomará. Havia uma crença vaga e indeterminada de ressurreição, que mais tarde os fariseus vão reforçar, né? Por exemplo, em Isaías 26, 19: os teus mortos tornarão a viver, os teus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós que habitais o pó. Em Daniel 12, 2:
E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. No segundo livro de Macabeus, no capítulo 7, é relatado o martírio dos 7 irmãos, né, que se recusaram, né, e morreram em função da defesa da fé num único e verdadeiro Deus. Diante da mãe deles, um após o outro foi sendo martirizado, e ela exortava para que eles não caíssem na tentação de blasfemar e de negar o Senhor, né, porque eles seriam recompensados. Onde? Depois da morte. Então já havia sinais de que havia essa esperança, né, de uma vida que extrapolasse a morte física, né? Então o autor do livro da sabedoria, ao longo desses textos e de outros também, ele traz a ideia de que a recompensa da vida com Deus propicia a imortalidade, né, pela participação da eternidade de Deus, fonte de todo amor, justiça, sabedoria e verdade, né? E o que seria essa vida com Deus? Fidelidade na fé, obediência, perseverança, né, no cumprimento da justiça e a busca de sabedoria de uma vida virtuosa. Quais as conclusões, então, que esse autor chega? Então, que a morte não é o fim. O justo terá vida eterna em Deus, pois Deus é o Deus da vida. Citação do livro de Sabedoria 2, 23. Ele criou o homem para a imortalidade. Outra citação. A morte foi invenção do demônio. Sabedoria 2, 24. Então, a morte é vista neste trecho do livro como um êxodo, uma passagem, uma transferência, ou no caso do justo, ela é apenas aparente. Então, no estado glorioso, depois da morte, né, o que os justos experimentarão? Eles estarão em paz, com saúde, em descanso, esplendor, eles experimentarão domínio sobre os povos, terão compreensão da verdade em união com Deus e terão também uma vida sem fim. Terão imortalidade os que amam a justiça, os discípulos da sabedoria e os que seguem a justiça. Então, toda vez que no Primeiro Testamento fala que Deus visita o seu povo, traz a ideia da ação, da intervenção de Deus na vida do povo eleito. Neste livro, o termo visita, ele remonta a uma situação de julgamento, né? Onde Deus julgará, né, quem agiu corretamente, com justiça e sabedoria, e aquele que não. Outra conclusão que o autor chega é que os sofrimentos dos justos são apenas aparentes, são uma purificação permitida por Deus, né? Ele ressignifica a visão tradicional, né, da teologia da retribuição. Então, não seria mais uma maldição e um castigo não ter filhos, morrer prematuramente ou sofrimento, né? Então, tem o paradoxo do sofrimento do justo, né? O sofrimento não é uma punição, é uma oportunidade de instrução, de disciplina, de aprendizado, né? Como está em Sabedoria 3, do versículo 4 a 6. Os justos parecem ter sido castigados, né? Se a gente passa pelo teste da obediência e da fidelidade, pela fé na providência divina, né, Deus reconhece quem é digno dele. O paradoxo da morte prematura. Ele acredita que a velhice sem virtude não vale de nada, né? E que a segurança do justo está em estar nas mãos de Deus, estar sob a proteção do Senhor. E o autor parece convencido que o sentido e a finalidade da vida são definidos pela prática da justiça e a busca de uma vida virtuosa, né? Como diz a citação, Deus pode arrebatar o justo para si, né, quando há risco de corrupção moral ou apostasia. Está em Sabedoria 4, versículo 13 e seguintes. Tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, sua alma, a alma do justo, era agradável ao Senhor. Por isso,
apressou-se a retirá-lo do meio da maldade, pois graça e misericórdia são para os seus eleitos. Está no capítulo 4, versículo 15. O paradoxo da esterilidade, né, que trata a maior parte do capítulo 3 e um pouquinho do capítulo 6. Ele traz o exemplo da mulher estéril e do homem eunuco. A gente sabe que a grande realização da mulher israelita era a maternidade, era a sua fecundidade. A gente vê o drama de Sara, de Ana e outras mulheres, de Isabel, de outras mulheres da Sagrada Escritura que também lutaram contra a ideia de que eram malditas, né, por não ter tido filhos. Isso lhes causava grande dor, era fonte de vergonha para si e para o seu esposo. Então, a esperança de imortalidade para os judeus era que eles fossem lembrados, era a memória pela sua descendência. Então, o autor do livro da sabedoria ressignifica a esterilidade e fala que a verdadeira fecundidade, ou seja, a verdadeira bênção, é em atestar uma vida com Deus, uma vida virtuosa, em comunhão com o Senhor. Segundo Sabedoria 4, versículo 1, é preferível a falta de filhos, tendo a virtude, pois na memória desta há a imortalidade. Ela é reconhecida junto de Deus e o povo. O homem eunuco, ou por acidente ou por ofício, né? A gente sabe que o eunuco eram os guardiães do harém do rei e também podiam trabalhar como contabilistas, né? E recebiam bem para isso. Então, mas como a mulher estéril, eles estariam fora da misericórdia de Deus, porque eles não garantiriam para si a imortalidade, a memória através da sua descendência. Então, Deus ressignifica o seguinte: não adianta ter muitos filhos se você não passa bons exemplos de fidelidade a Deus, né, e de uma vida virtuosa. Então, o pecado e a injustiça afastam o espírito da sabedoria. Isso impediria que a pessoa procurasse ser justa, procurasse ser benevolente. E o ímpio e o perverso não conseguiriam garantir à sua descendência bons exemplos de vida virtuosa com Deus, né? Eles não seriam exemplo de fidelidade com Deus. E isso condenaria a sua descendência, né? Então, hoje nós terminamos essa parte do livro, né? Que é do capítulo 1 ao capítulo 6, a sabedoria como norma de vida. E esperamos que vocês tenham gostado, né? Na próxima a gente vai ter mais os demais trechos.